Olá pessoal, começando hoje aqui com um novo podcast, Conversando com o Rio dos Rios, o podcast do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. Quem fala aqui é o André Borer, coordenador de núcleo que atua junto ao comitê pela AGEVAP, e hoje trazendo para a gente conversar aqui sobre um tema super importante, para a gente fazer um registro histórico. Nós trazemos aqui, vamos conversar com o Vicente Ribeiro, um ator militante aqui na região do Rio dos Rios, na causa das águas há algumas décadas. E ele é representante no comitê do segmento dos usuários e tem uma atividade forte também na parte industrial. E hoje a gente vai conversar com ele. E conversando, iniciando aqui, eu queria perguntar para você, Vicente, para você dar as suas boas-vindas aqui no nosso bate-papo e aproveitar e te perguntar aqui como é que começou essa discussão de água na nossa região aqui do Rio dos Rios. O que você se lembra que você é um dos atores que está presente desde o início de tudo isso? Muito obrigado aí pelo convite, uma boa tarde a todos. O clima da história é a Lei Federal 9433, conhecida como Lei das Águas, né? A Lei dos Recursos Hídricos, foi criada em 1997 e deu todo esse background para a questão de uma gestão mais compartilhada dos recursos hídricos, a noção toda de uma participação tripartite, em que você tinha os usuários, tinha o poder público, tinha a sociedade civil, e que a busca de concatenar soluções e coordenar a gestão de recursos hídricos. Então esse foi o clima, foi uma novidade, é uma lei de origem francesa, na verdade, ela foi, na verdade, estava muito além da sociedade, da sociedade. Estava à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo, essa que é a verdade. Mas é uma lei muito interessante, quer dizer, a coisa de participar, né? Esse eu acho que talvez foi a grande... É um desafio que a gente ainda tem. Ainda né? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Porque todo mundo já sabe as dificuldades, etc. Que é, inclusive, um dos fundamentos dessa lei é a questão da decisão descentralizada, né? Que aí vai vir o comitê, é um dos fundamentos dessa política. Exatamente, o comitê tem vários atributos, um deles é a classificação dos corpos hídricos, o outro... Então, tudo começou, foi com essa lei que chegou, foi promulgada em 97. Demorou um tempo. Mas ela chegou causando uma inquietação na sociedade, principalmente pelo seu caráter participativo da decisão, né? Exatamente. Foi isso aí, né? Foi uma coisa assim que eu acho que muitos tinham noção positiva, que era uma oportunidade de ter uma ação estruturada em relação aos recursos hídricos, e outros ficaram assustados. Medo, né? O medo. O que vai acontecer, o que eles vão fazer. O fato é que em todo o estado do Rio de Janeiro, nas suas várias regiões, começa a criação de consórcios, e a maioria, na verdade, não vingou. A nossa região tinha algum consórcio específico? Não, na nossa região foi criado o BNG2, em algum momento ali, algum momento no início dos anos 2000, certamente foi antes de 2004, quando apareceu a lei da cobrança, porque uma das discussões é quanto que seria a cobrança. Um dos primeiros movimentos organizados da sociedade. Exatamente. Então, veio. Mas tinha, engraçado, era um objetivo muito otimista, de ser um precursor de um consórcio que seria uma agência de bacia. Movimentou a região, então. Movimentou a região. Ele inicia com uma participação expressiva dos prefeitos da região, entendeu? Inclusive competindo entre eles, quem que ia iniciar a direção do comitê, etc. Entre os usuários, expressivamente os industriais, que naturalmente, quer dizer, quem participa em termos de coleta, de captação de água, né? São aquelas empresas industriais, acho que simplesmente recebem da distribuidora, não estão tão ligados
a essa questão, não tem muito... Certo. Mas nós temos várias indústrias na região, inclusive grandes indústrias, região do setor de cimento e outros, bebidas, etc., que tem, né, que captam a água e começaram processos de obtenção de outorga e ficaram muito mobilizados. Havia uma mobilização grande. As reuniões tinha muito barulho e muita gente. Discussão. E o novo vindo e nem todo mundo sabendo como é que era, né? E isso foi evoluindo. Em 2004 tem a lei da cobrança, então tem uma ideia exatamente. Basicamente foi um contexto em que desmobilizou, quer dizer, do ponto de vista dos usuários industriais, porque eles imaginavam um bicho-papão e chegaram à conclusão que estava barato. Eles tinham razão. O bicho não era tão feio quanto eles estavam pensando. Exatamente. E eles tinham razão. Na verdade, a água era muito barata. E hoje ainda é. Eu acho que tem potencial, isso é uma outra discussão, nós vamos ter mais na frente. Mas eu acho que eles tinham um faro bom. Você pode criticar por outras coisas, mas em relação a custo, eles tinham, entendeu? Eles acharam que o preço estava muito razoável, que podia incorporar nos seus custos de produção. Do ponto de vista, só para concluir o meio desinteresse, do ponto de vista do poder público, e aí notoriamente as prefeituras é quem tem um envolvimento mais direto, naturalmente os órgãos diretamente ligados a recursos hídricos, a questão ambiental, o INEA sempre esteve presente, e não tem jeito, eles têm que estar lá, etc. Mas as prefeituras também tinham uma ideia, que era uma iniciativa que no curto prazo eles iam captar recursos dinheiro. E concluíram que ia demorar um pouco, entendeu? Que tinha que estruturar tudo. Ou seja, os principais atores como o poder público, as prefeituras, o pessoal da indústria, né, e usuários em geral, você tinha naturalmente um grupo de usuários que eram as utilidades as empresas de captação e distribuição de água, de saneamento. Essas sim, elas perduraram no processo, elas têm um interesse direto e até hoje tem uma importância grande na financiação. É a matéria-prima deles. É a matéria-prima deles, essa coisa toda. Mas quando você pega o resto dos usuários, notoriamente tem casos mais dos industriais, houve uma debandada e, quer dizer, na verdade há uma carência de uma prática social, de atores sociais se juntando e concatenando ações que vão amadurecer no médio e longo prazo. Eu acho que isso aí, as pessoas não estão muito interessadas, eu acho que vão estar, não podemos discutir sobre isso no futuro, porque, na verdade, a questão da sustentabilidade, hoje, em 2024, está ficando cada vez mais claro que não tem como ignorar. E só avança, né? A gente vê que só avança. Você tem essa perspectiva da sustentabilidade e cada vez a sustentabilidade tem mais densidade. Você tem a perspectiva da preocupação da água e cada vez a preocupação da água tem mais densidade em todos os segmentos da sociedade. Você não tem um retrocesso temporal no pensamento, né? Então é um indicativo para onde não vai ter escapatória. Não tem escapatória, mas o fato que a gente olhando a história, no início dos anos, dos anos 2000, há um enfraquecimento, né? E essa história, o BNG2 é uma ideia avançada, percursora de coisas que vão amadurecer mais na frente, mas ele vai enfraquecendo como órgão operacional, poucas contribuições, pouco envolvimento, foi ficando algo frágil. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui um momento, né, um momento histórico lá por volta dos anos, início dos 2000, né, do ano 2000. Isso. Antes um pouco antes da criação da lei da cobrança, a lei estadual. 2004. A sociedade se mobilizou em função da promulgação da Lei das Águas, 97, começou a alvoroçar e muita dessa mobilização ela teve como motivação ou o medo por vir uma cobrança
elevada que impactasse na planilha de custo das empresas, e também por falsas expectativas de que o dinheiro ia cair no cofre da prefeitura com abundância. Eu acho que foi os dois principais vetores que influenciaram. E com a promulgação da lei da cobrança, com um preço extremamente pequeno, 2 centavos na época para cada 1.000 metro cúbico de água captada, eram 2 centavos, né? E aí tantos usuários perceberam que não era bicho-papão, não era um bicho-papão, assim como a prefeitura também percebeu ia demorar que não era um poço de ouro ali que eles iam acessar com facilidade, e acabou desmobilizando os atores locais do centro de discussão. Mas antes da desmobilização foi criado o BNG2. Exatamente, foi criado o consórcio. E aí você fica... E com a desmobilização refletiu também no próprio consórcio. Sem dúvida. Ele foi ficando uma causa de idealistas. Certo. Essa é a verdade. Entendeu? Então você tinha sempre os mesmos personagens, muita gente da sociedade, de organizações da sociedade civil, ou de universidades, pessoas ou do métier, né, que estavam dedicados a esse tipo de questão, ou pessoas que tinham uma visão sobre a questão dos recursos hídricos, da importância estratégica. Mas o fato é que os grandes personagens da sociedade com poder de fogo, vamos chamar os assim, atores mais influentes, mas foram meio deixando o barco. O fato que sobreviveu por uma questão de idealistas, esse BNG2, esse consórcio, apesar de enfraquecido, ele foi sobrevivendo, ele foi mantendo o seu registro como uma sociedade no cartório de títulos e documentos, ele foi fazendo os seus balanços anuais, ele tinha atividades ainda muito limitadas. O fato que ele sobrevive até 2008, quando foi criado o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. Certo. E ele vira um membro do comitê. E o plano anterior, que seria a agência da bacia. Interessante. Então... ele foi criado para isso. A visão é que ele se tornar o órgão gestor. Interessante. Então, que esse consórcio, o BNG2, ele veio fomentar a discussão local, mas ele também tinha uma missão na gestão em nível estadual, que seria talvez formar a base para uma delegatária talvez estadual, talvez regional, entendeu? Isso tinha sido dentro do próprio comitê, da própria bacia do Paraíba do Sul. Dentro da própria bacia, a ambição é que ele, como ele foi um precursor, ele desenvolveria para isso. Na verdade, ele foi enfraquecendo, não tinha as condições técnicas nem operacionais para atuar como uma agência de bacia. É criado o nosso comitê da região. Em 2008, do Rio dos Rios. E ele, na verdade, foi um membro ali, entendeu? Tinha um representante dele participando das discussões, e tanto ele não conseguiu confirmar o seu propósito inicial, que em 2010, finalmente o Comitê de Bacia faz um convênio com a GEVAP. Legal. É isso, acho que o convênio é 2010 e a ação mesmo da GEVAP é 2011, né? Certo. Início de 2011 começa as atividades que tá até hoje. Ela renovou o acordo e tudo. Então, o comitê criado em 2008, só depois de 2 para 3 anos é que ele foi ser equipado com uma agência delegatária para apoiar no funcionamento do comitê. E aquela ideia, porque eu me lembro quando o BNG2 entrou no comitê, ele ainda tinha aqueles mais aguerridos ali dentro, ainda tinha essa ambição. Mas foram se encolhendo, aquela coisa, realmente não tinha condição. Mas eu acho que eu sou favorável ao entendimento que a gente vive de imaginação, de projetar coisas que vão acontecer. Eu acho que o BNG2 ele foi importante. Ele acendeu essa questão dos recursos hídricos muito antes
Do próprio comitê, né? Do próprio comitê existir, entendeu? Muito antes de ser possível. Seria o pai do comitê, né, da nossa então, região, quer dizer, eu acho que foi interessante, deu uma experiência para todo mundo, principalmente do que não deve ser feito, de formas de atuação que não levarão ao sucesso. Então, eu acho que é uma contribuição. Com certeza. Eu acho que a gente sempre poder ter alguém lançando luz na frente, mesmo que não esteja lá no final. É o papel da utopia, né? Vai dar um norte pra gente. Eu acredito em utopias. Eu acho que a gente sem utopia fica chato pra caramba. Dá direção. E então, em 2010 foi assinado o contrato de gestão, em 2011 a AGEVAP assume a delegatária. E aí inicia-se o comitê com uma delegatária, inicia as suas atividades. E como é que foi esse início? Você se lembra como é que foi logo assim que ela chegou? Na verdade, esse início também não é uma coisa de muita força. Certo. Por exemplo, os segmentos eram subrepresentados, a parte dos usuários sempre foi, até hoje a gente tem dificuldade de mobilização. As próprias prefeituras vêm chegando e, obviamente, hoje as condições são melhores, mas demoraram a entrar e participar do processo. E o momento que ela entrou, até onde eu sei, foi um momento complicado, né? Complicadíssimo. Foi início de 2011, foi a grande tragédia, né? Quer dizer, não foi só Nova Friburgo, mas Nova Friburgo talvez tenha sido a pior da região atingida, né? Em termos de mortos e de danos. Então ficou muito presente. Então, né? O próprio início dos trabalhos estava envolvido mais com a catástrofe com propriamente a organização do Exatamente, comitê. Mas realmente nesse início, quer dizer, continua o mesmo dilema, o mesmo desafio, que eu acredito que hoje, em 2024, apesar de muita coisa ter acontecido, ter melhorado muito, é a motivação para atores mais amplos da sociedade como todos. Eles não entendem muito bem... e o Rio, você vai perguntar, às vezes ele não sabe nem para onde vai o Rio, o que vai acabar, ou seja, o que é a bacia hidrográfica, onde estão localizados. O próprio conhecimento do território, saber como ele se interage com o território. Isso vai acontecer, entendeu? Eu acredito, eu acho que é uma questão de se trabalhar mais, entendeu? De se envolver mais. O papo, quando é bom, passa rápido, Vicente. E quem está ouvindo a gente, eu tenho certeza que está gostando desse papo. Mas nós vamos encerrando esse nosso podcast. Agradeço a sua presença e é muito importante o registro histórico dos precursores do comitê e do início do comitê, porque a gente passa, mas o comitê continuará, e assim como você, eu também acredito de que a questão da água é fundamental e ela vai ter o seu prosseguimento, e a sociedade também vai amadurecer e vai em direção ao que a gente consegue projetar para frente aí. É isso aí, muito obrigado, André. Tá bom, Vicente? Ok. Um abraço. Lembrando a todos aqui para que nos acompanhem em nossas redes sociais do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios, e que não deixe de ficar atento ao nosso novo episódio de podcast do Rio dos Rios.